Vamos falar sobre o Apocalipse, quando o fim é só o começo. E para nós tratarmos desse tema, nós vamos verificar hoje a relação que existe entre o Apocalipse com a jornada cristã. Que você possa estar me acompanhando enquanto esse tema está sendo desenvolvido. O Apocalipse tem por texto básico hoje o que eu estarei falando, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Esse será o nosso texto base. Nós vamos falar sobre lançar sorte, um lançar sorte revelador. Em Jonas, no capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8, nós encontramos a seguinte passagem. E dizia uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? Donde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Deixe-me dizer uma coisa. E aqui a sorte caiu sobre Jonas. A sorte também tem caído sobre a igreja. A igreja, ela tem um papel muito importante no mundo em que nós vivemos. Jesus, falando sobre a igreja, ela disse que a igreja é o sal da terra, ela é a luz do mundo. E se a igreja deixar de salgar, se nós deixarmos de salgar, nós não teremos serventia nem para Deus e nem para os homens. Isto significa que o único que tem o poder de mudar radicalmente a natureza das coisas é a igreja, quando ela se posiciona no poder do Espírito Santo. Quando nós vemos uma transformação social neste mundo. A Bíblia diz tudo que há nesse mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, não procede de Deus, mas vem do mundo. Então, muitas vezes, nós ficamos encantados com as transformações pelas quais o mundo está passando. Só que nós temos que observar uma coisa. Há um papel que a igreja ocupa no seio social. E o apóstolo Paulo estabeleceu esse papel. Ele disse, se nós queremos viver dias tranquilos, devemos orar pelas autoridades e orar por todos os homens, para que possamos ter dias de tranquilidade. Isso significa que somente a igreja, ela tem verdadeiramente o poder para transformar a realidade, para impactar o coração dos homens. Muitos, hoje, querem transformar a igreja em um partido político, porque acham e entendem que se eles não estiverem conduzindo os trâmites legais, o mundo estará indo de mal a pior. Ainda que Deus possa levantar homens de Deus ocupando todas as posições em todos os âmbitos do governo, há um Deus que governa. E esse Deus que governa, ele o faz quando a igreja assume a sua posição de intercessora, quando ela coloca esse mundo diante do Senhor. Porque quando lemos em Efésios, no capítulo de número 1, falando de todo o poder que existe nos céus e na terra, falando da maneira como esse poder está estabelecido hoje no mundo em que nós vivemos, é dito que o Senhor, a partir do verso 15, Paulo ora para que seja aberto os olhos do nosso entendimento. E ele diz, eu não cesso de orar por vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está dizendo que há uma necessidade de alguém dentro da igreja interceder nos dias de hoje para que nós possamos ter os nossos olhos abertos e contemplarmos as realidades desse mundo sob a ótica divina. Quando continuamos a leitura, Paulo fala: Senhor, Pai da glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Isso significa que se os olhos do nosso coração não forem iluminados pela palavra de Deus, estaremos como cegos e como cegos conduzindo cegos. Então nós precisamos observar esse mundo sob a luz da palavra de Deus. Quando nós lemos na continuação, Paulo orando, abra os olhos, ilumina os olhos do vosso coração para saberdes. E ele começa a declarar o que devemos saber. A primeira coisa que ele declara é a esperança do nosso chamamento. Está nos esperando um novo céu, uma nova terra, um corpo glorificado, a vida eterna. Há uma esperança no nosso chamamento, e essa esperança é uma esperança para a glória. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse para considerar as revelações que estão no livro do Apocalipse, nós devemos entender que há uma esperança para nós. E aí Paulo diz no verso 19, no verso 18, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Há uma herança nos esperando. Nós somos herdeiros de algo extraordinário. O Senhor está voltando para implantar o seu reino milenar e depois estabelecer o seu reino eterno. E nós somos herdeiros desse reino. Nós somos chamados povo sacerdotal, nação santa. Nós somos cooperadores desse reino. Nós somos embaixadores desse reino. E quando nós olhamos a nossa posição espiritual, o apóstolo Paulo diz que ele ora para que nós possamos compreender o poder, a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Observa a relação, o poder de Deus para com os que cremos. O Senhor está dizendo que nós devemos entender estas coisas. E ao entender estas coisas, esse poder, ele diz que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Você pode ler esse texto que eu estou lendo, você pode ouvir a palavra que eu estou transmitindo e você vai dizer: Pastor César, Jesus foi ressuscitado e assentado à direita do Pai. Que relação isso tem conosco, com a nossa experiência cotidiana? Eu lhe digo, na própria carta de Paulo aos Efésios, ele diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos na mesma posição colocada que foi colocado Cristo Jesus, porque ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Então nós estamos na mesma íntima relação que existe entre ele e nós. E ele diz: este poder que exerceu em Cristo Jesus, quando você lê Romanos capítulo 1, falando desse poder, fala que Jesus foi declarado Filho de Deus baseado neste poder, e é o mesmo poder que é exercido sobre nós os que cremos, porque quando nós cremos, nós nos tornamos uma nova criatura, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, e nós fomos selados como uma carta para a nossa redenção. Então Paulo continua dizendo que este poder dado por Deus a cada um de nós está acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A nossa posição em Cristo Jesus é uma posição extremamente gloriosa.
Agora você que está prestando atenção no que eu estou falando, e você deve curtir para você declarar: sim, eu estou prestando atenção no que você está falando. Atente bem para o que começa a ser dito a partir do verso 22 de Efésios, no capítulo 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Significa que os céus, a terra, todo o poder, todo o nome que se nomeia no presente século e no vindouro, estão debaixo dos pés de Jesus. E ele continua dizendo: e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele, Jesus, deu este poder à igreja. Você entendeu bem? Todo o poder foi colocado debaixo dos pés de Jesus, e para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu este poder à igreja. Eu estava lendo agora há pouco o livro de Jonas. Lançaram uma sorte, caiu sobre Jonas. A sorte podia cair sobre você. E aí a pergunta que seria feita a você seria a mesma pergunta feita a Jonas. Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Por causa de quem sobreveio este mal? Por causa de nós. Quando os selos do Apocalipse forem abertos, o Senhor estará vingando a toda afronta que foi feita contra ele. Se você abrir a sua Bíblia, e é importante que você acompanhe o que eu estou dizendo, lendo as Escrituras, porque eu manejo as Escrituras para falar tudo o que eu digo o tempo todo. Eu falo em conformidade com o que está escrito. Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, a partir do verso 4, e entenda o que acontece com este mundo e o que está por vir e o papel que ocupa a igreja. Ele diz, a tal ponto, verso 4, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Entenda os nexos causais que existem entre a palavra de Deus, a sua e a minha vida. Você está entrando aqui, está pegando a coisa no meio do caminho, mas presta atenção numa coisa. Você passa por tribulação? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Você não respondeu, vou dizer. Nós passamos por tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então passamos por tribulações. Você passa por tribulação? O apóstolo Pedro diz assim, não estranhe a ardente prova que vem sobre você, como se coisas estranhas acontecessem com você. Alegre-se, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Entenda, nós somos povo de Deus, passamos por tribulações, e o apóstolo Pedro abre o mundo espiritual para nós e revela-nos a causa pelas quais passamos por tribulações. E ele diz, a tribulação que você e eu passamos no nosso cotidiano é porque sobre nós está o Espírito de Deus. São os espinhos e os abrolhos. E Paulo vem e diz aqui, sinal evidente, quer dizer, as tribulações que vêm sobre nós é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. O Senhor está dizendo, se você passa por tribulação, isso é um sinal do juízo de Deus, porque está demonstrando que você é digno do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Você passa por tribulação, você sofre por causa destas coisas, e ele diz, se de fato é justo para com Deus que lhe dê a paga em tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco,
quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos no seu poder. Deixe-me te dizer uma coisa. Quando do céu se manifestar Jesus com os anjos do seu poder, estes anjos é a igreja. Significa que para o Senhor se manifestar com seus anjos no seu poder, a igreja terá que estar junto com ele. Ela já terá sido arrebatada, ela já terá recebido o corpo glorificado e ela estará vindo, abrindo os selos do Apocalipse, tocando as trombetas do Apocalipse, derramando as taças do Apocalipse. Este é o fim da história. E aí diz que quando o Senhor Jesus com seus anjos do poder em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu Deus. Este é o resumo do livro do Apocalipse. Nós estaremos subindo aos ares, nos encontrando com o Senhor, sendo arrebatados com corpos glorificados, depois retornando com o Senhor em poder e grande glória para dar a paga a todos aqueles que nos têm atribulados, aqueles que não conhecem a Deus e aqueles contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o livro do Apocalipse e você foi sorteado, como Jonas foi sorteado, para declarar qual é a sua ocupação, de onde vens, qual é a sua terra e o povo. Apocalipse, a revelação que dá um nó na cabeça. Quando nós começamos a estudar o livro do Apocalipse, há uma revelação que nos dá um nó em nossa cabeça. Ele é um livro paradoxal. Um livro paradoxal. Porque ao mesmo tempo que ele é uma revelação, ele é uma incógnita. E o mundo contemporâneo é um mundo confuso e caótico. Quem conseguiria imaginar o que aconteceu de anos atrás? Aquela coisa que atingiu o mundo inteiro e que fizeram com que as pessoas ficassem presas em suas casas. Quem ia imaginar uma situação como esta? Nós estamos vivendo um momento ímpar na história. Um momento em que o Senhor está chacoalhando os céus e a terra para que se manifeste os filhos da glória. Porque lá em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia diz que a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então, quanto mais terremotos nós vemos, quanto mais furacões nós vemos, quanto mais vulcões nós vemos, quanto mais tsunami nós vemos, maior é o clamor do planeta Terra dizendo: filhos de Deus, pelo amor de Deus, saiam da terra para que a terra seja liberta daquilo da sujeição que elas foram submetidas, para que o Senhor possa implantar o reino da glória, um novo céu e uma nova terra. E você e eu, nós somos partes vivas da história que está acontecendo diante de nossos olhos. Questões que são fundamentais. Muitos eruditos evitaram ler o livro do Apocalipse, como Calvino e Lutero. Outros abordam o livro do Apocalipse em uma atitude puramente acadêmica, não se querendo comprometer com esse livro. Mas há perguntas que nós devemos nos fazer quando estamos diante do livro do Apocalipse. Como compreender e aplicar esse livro? Como descomplicar esse livro? Como tornar esse livro acessível aos cristãos? Eu começo a falar sobre esse livro. Sei quando eu vou terminar de falar o que eu tenho de dizer. Eu não me preocupo com o tempo, porque o tempo pertence ao Senhor e eu sou amigo do tempo.
Então eu simplesmente começo a falar e o Senhor coloca aqueles que são dados a ouvir. Porque o Espírito Santo disse hoje, o Espírito Santo falar, não endureça o vosso coração, como fizeram em Meribá. Então, quando o Senhor começa a falar, ele coloca quem quer ouvir, ele movimenta as pessoas, ele movimenta um para falar, movimenta outro para ouvir, e eu começo a falar, e se você tem tempo para ouvir, você tem tempo para ouvir, se você não tem tempo para ouvir, você não vai ouvir. O meu problema é falar, o seu é ouvir, e eu continuo falando. Quais são as questões para compreendermos o livro do Apocalipse? Como compreender um livro tão complicado? Como descomplicar esse livro e tornar ele um livro facilitado? Como tornar esse livro acessível aos cristãos? Há uma questão preliminar quando vamos tratar do livro do Apocalipse. Qual é a conexão do livro do Apocalipse com nossa experiência cotidiana? Quando nós olhamos os crentes na Bíblia, os crentes por crer na palavra de Deus, nós somos crentes por crer na palavra de Deus. Nós somos cristãos por experimentar a palavra de Deus. No Antigo Testamento, eles esperavam o Cordeiro de Deus. No Novo Testamento, o Cordeiro de Deus veio. Qual é a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento? No Antigo Testamento eles esperavam o Cordeiro de Deus. No Novo Testamento o Cordeiro de Deus veio. E todos nós, o que caracteriza cada um de nós à luz da palavra de Deus que nos torna um povo, um mesmo povo? Nós cremos na palavra de Deus e nós experimentamos a palavra de Deus. Você vai dizer, pastor César, como nós experimentamos a palavra de Deus? Quem crê em Jesus Cristo é instantaneamente justificado e regenerado, se torna uma nova criatura, habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, e isto é uma mudança radical em nossa constituição espiritual, que impacta em nossa constituição física, quando nós de fato entendemos quem nós somos. Desejamos, Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Sabe por que é importante esse texto de Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12? Esse texto de Hebreus capítulo 6, nós temos aqui Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 11. Há uma conexão entre esses dois capítulos. A carta de Paulo aos Hebreus. Hebreus, capítulo 6. Qual é a conexão? Aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo 11, diz que nós devemos ser imitadores dos heróis da fé. Nós devemos ser imitadores dos heróis da fé. A maioria dos cristãos, quando lê o livro do Apocalipse, no capítulo de números 11, encontra os heróis da fé, pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Baraque, Davi. Nós começamos a olhar esses homens e achar que esses homens são muito diferentes de nós. Pela posição que eles ocupam, pelo lugar deles na história.
Mas a Bíblia, em Hebreus, capítulo 6, o mesmo livro que aponta os heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, diz que nós devemos ser imitadores deles. Você já se viu imitador dos heróis da fé? Você que está me ouvindo, escreva: sim, eu já. Você já se viu imitador dos heróis da fé? Quem diz sim, escreva sim. Quem diz não, escreva não. Você já se viu imitador dos heróis da fé? Daqueles que estão listados em Hebreus, no capítulo de número 11? Poucos conseguem se ver como imitadores daqueles homens. Mas a Bíblia nos chama a ser os seus imitadores. Vou ler de novo, Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Deus está chamando você para ser imitador dos heróis da fé. Então nós temos aqui no Apocalipse 3 dimensões temporais. Quando lemos o Apocalipse capítulo 1, 19, o Apocalipse diz que o que está escrito ali diz respeito às coisas que João viu, as coisas que são da época de João e as coisas que hão de ser depois dessa. O livro do Apocalipse é dividido em 3 fases temporais. E isso aqui é muito simples de ser entendido. Quando João diz: olha, você vai ser testemunha das coisas que você está vendo. E o que ele viu? As revelações do livro do Apocalipse. O Senhor diz: João, tudo que você está vendo em visão, você vai transcrever em língua grega, e esta carta, este livro, vai percorrer toda a face da terra. Escreva exatamente aquilo que você está vendo, e aquilo que você está ouvindo, e aquilo que você está sentindo, porque num dado momento é dado a João comer alguma coisa, e num dado momento ele ouve o Senhor diz: o que você está ouvindo, essa parte não conte agora, porque é um segredo de Deus e isso não pode ser ainda revelado. Então João viu essas coisas todas. E aí o livro do Apocalipse diz: olha, João, eu quero que você escreva as coisas que são. E quais são estas coisas que são? Estas coisas que são aquelas coisas que vieram desde a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus e perduram até o arrebatamento da igreja. Então vamos lá. Ele diz: olha, eu quero que você escreva as coisas. Aqui está a linha do tempo. Aqui está a cruz. E aqui está o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Eu quero que você escreva as coisas que vão acontecer ao longo desse tempo, até o arrebatamento da igreja. E quais são as coisas que vão acontecer ao longo desse tempo? Ele escreveu carta às 7 igrejas do Apocalipse. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E nós podemos ler as 7 igrejas do Apocalipse como 7 igrejas da época de João, 7 igrejas que cruzaram os séculos e 7 igrejas que existem hoje. Aquelas 7 igrejas são tipos,
de 7 igrejas da época de João, 7 igrejas típico de 7 momentos históricos, desde o momento em que Jesus funda a sua igreja, com o derramamento do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja. Estas são as coisas que são. Estas são as coisas que são. O que eu fiz da tampa? Vamos ver aqui. Estas são as coisas que são. E depois do arrebatamento da igreja, as coisas que virão depois delas. Então, João está escrevendo acerca das coisas que são e das coisas que virão depois delas. Eu tenho que ir apagando o quadro para a tinta não secar. Então nós temos também 3 coisas que o Senhor diz a nosso respeito: a nossa chamada, a nossa missão e o nosso destino. Note, as coisas que vistes, é a tua chamada. Você se lembra quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Você está lembrado? Você está lembrado que ali você nasceu de novo, que ali você se tornou uma nova criatura, que ali você foi chamado para ser santo em toda a sua maneira de viver, que ali você foi chamado para testemunhar de Jesus, ser testemunha de Jesus. Você está lembrado desse momento histórico na sua vida, as coisas que você viu na cruz, e que te atraiu, e que você percebeu que na cruz os seus pecados foram perdoados, o Senhor não levou em conta o tempo da ignorância e te fez uma pessoa amada, remida, lavada pelo sangue de Cristo. As coisas que você vira, as coisas que você viu, são as mesmas coisas que João viu. Ele viu as realidades do Apocalipse, você viu, se encontrou a si mesmo na cruz e entregou sua vida ao Salvador. Então as coisas que você viu diz respeito à sua chamada. As coisas que são, que fazem parte do seu cotidiano. No mundo você terá aflição, tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. As coisas que são as realidades espirituais com as quais você convive, é a sua experiência com Deus, a sua experiência com os irmãos, a sua experiência no seio da igreja, a sua experiência no ambiente de trabalho, são as coisas que são. E as coisas que virão depois desta, seja porque você morreu e foi ressuscitado, seja porque você ouviu o toque da trombeta e você foi arrebatado, o destino de todos nós é o mesmo. Nós estamos caminhando para o mesmo destino final, que é a glória de Deus, a vida eterna, sermos a semelhança do Senhor, termos corpos glorificados, são as coisas que são. E o livro do Apocalipse, depois do arrebatamento, é uma preparação para as coisas que são. Então há uma conexão entre o livro do Apocalipse e a sua própria vida. E quando você lê o livro do Apocalipse, é como se você estivesse lendo a notícia do jornal no dia de hoje. Porque você lê o livro do Apocalipse, olha para o seu lado e vê tudo acontecendo tal como está escrito. O contexto profético, escatológico das Escrituras é o nosso jornal. Então, o livro do Apocalipse tem uma conexão com a nossa chamada. Como eu cheguei no livro do Apocalipse? Eu, pastor César Azevedo, como é que eu cheguei nesse livro? O que me fez a estudar o livro do Apocalipse? Neste slide está a história da minha vida. Eu nasci em 1961.
E o fato marcante que aconteceu comigo e que foi uma virada de página na minha vida, que mudou completamente a minha maneira de enxergar o mundo e que começou a construir o meu caminho diante do Senhor, foi quando eu tinha 5 anos de idade. Eu passei por um evento que talvez poderia ser para uma criança de 5 anos um evento traumático. Naquele dia, aquela noite ou aquela tarde, eu não sei em que momento isso aconteceu, eu fui deitar-me na cama dos meus pais para dormir. E quando acordei, havia um lago no entorno da cama. Que vergonha! Eu me levantei envergonhado pelo que eu tinha feito 5 anos de idade. Mas eu percebi uma coisa importante naquele dia, que mudou radicalmente a maneira como eu enxergo as coisas. Eu percebi que antes do lago acontecer ao lado da cama, eu havia sonhado com água. E eu percebi que havia uma relação causal entre o sonho e o evento. E eu disse para mim mesmo, isto significa que se eu acordar na hora que sonhar com água, eu corro para o banheiro e nada acontece. Nenhum desastre acontece. E desde então, todas as vezes que eu sonho com água, eu corro para o banheiro. Eu sei que eu preciso ir. Isso despertou a minha consciência. A consciência é a capacidade que você tem de se enxergar. Porque tem pessoas que são tão cegas que nem sequer a consciência de si mesmo elas possuem. Como que eu posso encontrar uma pessoa cega sem consciência? É aquela pessoa que diz assim, tudo que vem na minha cabeça eu falo. Quero nem saber as consequências das minhas palavras. Eu falo tudo o que eu penso. É alguém que não tem consciência de si mesmo, não tem consciência dos seus atos, não tem consciência das consequências das suas atitudes, não tem consciência da maneira como ela afeta as pessoas com quem elas convivem. E a Bíblia fala que nos últimos tempos teremos pessoas desse tipo, que serão pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas cheias de si mesmo. Então, são pessoas que não têm consciência de si mesmo. E eu adquiri consciência de mim mesmo aos 5 anos de idade. Em 1970, eu tinha 9 anos de idade. Eu fui fazer a primeira comunhão. E ali eu ganhei a segunda lição mais importante da minha vida, a segunda chave mais importante da minha vida. A freira me disse, se você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia e encontrar erro, a Bíblia não tem erro, o erro está em você. Aos 9 anos de idade, eu aprendi a inerrância da palavra de Deus e eu aprendi a autoridade da palavra de Deus, de forma que quando a Bíblia fala comigo, ou quando eu leio a palavra de Deus, eu me rendo à autoridade que ela tem. Aos 9 anos de idade, eu já tinha consciência de mim mesmo e passei a ter consciência da palavra de Deus como uma palavra que tem autoridade, uma palavra que é inerrante, uma palavra que corta como espada e que quando ela fala eu tenho que baixar a minha cabeça e ouvi-la com atenção e obedecê-la. Em 1977,
eu tinha 16 anos, eu aprendi a terceira importante lição da minha vida espiritual: a domar a minha natureza. Salmo 32, versículo 9. Não seja como o cavalo, nem como o jumento, que precisa de freio para não se atirar adiante de si. E eu aprendi que é papel e é nossa responsabilidade dominar o nosso espírito, dominar a nossa carne. Não devemos ser como cavalo e como jumento que se atira diante de si inconsequentemente. Nós devemos ponderar os nossos passos. Eu já tinha adquirido consciência de mim mesmo, eu já tinha adquirido consciência da palavra de Deus, e agora eu tinha adquirido consciência dos meus atos e que eu era responsável por eles. Em 1979, eu aceitei Jesus e nasci de novo. Entrei no meu quarto, abri a Bíblia, ela dizia: se você disser que não tem pecado, se engana a si mesmo, e se você confessar os seus pecados, o Senhor é poderoso para perdoar os seus pecados e purificar de toda a sua iniquidade. Naquele dia, eu entendi que eu precisava de um Salvador, aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Me tornei uma nova criatura. Em 1986, eu me formei em teologia. Em 1987, no ano seguinte, eu me casei com uma mulher virtuosa, Karen, minha esposa. Tenho 2 filhos com ela, 2 noras, dois netos. E em 1997, o Senhor me fez passar por mais uma profunda transformação. Eu tinha 36 anos. E desde que eu me formei em teologia, 1986, desde aqueles anos de teologia para cá, eu estudei a Bíblia, o livro do Apocalipse, de tempos em tempos ao longo desses anos. Essa palavra que eu estou transmitindo é uma palavra preparatória para que nós possamos compreender o livro do Apocalipse. Então, era preciso domar a minha natureza, minha decisão por Cristo. Passei por uma prova de fogo, dediquei tempos ao estudo da palavra, da Bíblia e do Apocalipse. Tive embates mentais terríveis ao longo dessa jornada. Formei uma família. Aqui está as fotos da família que eu formei. E aí eu comecei a estudar o livro do Apocalipse. Como o livro do Apocalipse, ele é totalmente esquematizado, é explicado em forma de visões, eu entendi que a melhor forma de estudar o livro do Apocalipse é traduzi-los em imagens, em desenhos. E os meus filhos tinham na época 4 e 5 anos, e eles começaram a brincar de videogame. E eu fiz desenhos do Apocalipse e ensinei o livro do Apocalipse aos meus filhos quando eles tinham 4 e 5 anos. Como eles jogavam videogame, e o videogame era cheio de desenhos, equivalente aos desenhos do Apocalipse, figuras terríveis, eu ensinei o meu filho que a Bíblia também tem um livro de figuras terríveis, como são os vídeos de videogame. E ali eu mostrei para eles, para que eles pudessem, ao brincar com videogame, tivesse um pano de fundo esquemático e entendesse
que a palavra de Deus governa a nossa vida. Então eu peguei um livro, esse livro é um livro desse tamanho, daqueles livros de cartorário, e neste livro eu fui esquematizando o livro do Apocalipse e fui desenhando as visões do Apocalipse de forma esquemática, para tentar entender a dinâmica do texto. E todas as visões do Apocalipse, eu desenhei elas. O objetivo do meu desenho não era ser o melhor dos desenhos, mas era me fazer entender as visões que o livro do Apocalipse estava tentando me transmitir. E assim eu fui esquematizando todo o livro do Apocalipse para poder fazer os meus filhos entenderem o seu conteúdo. E ao longo dos anos, eu aprofundei os estudos em uma rotina cíclica e extenuante. Eu conseguia estudar 3 meses o livro do Apocalipse. E depois eu sentia uma opressão tão grande que dá vontade de sair correndo. E eu ficava, às vezes, 1 ano sem poder voltar a estudar esse livro. E depois eu voltava novamente, estudava mais 3 a 5 meses esse livro. E depois eu sentia uma pressão tão grande sobre mim, que parecia que eu ia explodir e eu saía correndo. E ficava mais um tempo sem estudar este livro. Ao longo de toda a minha jornada, eu só ministrei o livro do Apocalipse 3 vezes. Poderia ter feito mais, mas eu só ministrei 3 vezes. Na primeira vez que eu ministrei o livro do Apocalipse, eu só entendia do capítulo 1 até o capítulo 3. Na segunda vez que eu ministrei o livro do Apocalipse, eu só entendia do capítulo 1 ao capítulo 7. Só depois, na terceira vez, eu consegui entender o livro do Apocalipse como um todo. Eu me lembro, até hoje, eu fui chamado nessa terceira vez para ministrar em uma igreja. E eu tinha que fazer uma viagem, eu estava em uma outra cidade. Mas antes de ir no dia anterior, eu peguei todos os eventos do livro do Apocalipse, eu criei 64 papéis, 64 notas, todas as notas, cada uma delas retratando alguma coisa do livro do Apocalipse. Esparramei as notas na minha cama como se fosse um quebra-cabeça e disse assim: eu vou entender o livro do Apocalipse pela lógica dos eventos, não vou tentar entender pela ordem da leitura, mas pela lógica dos eventos. E comecei como se estivesse montando um quebra-cabeça. E dali eu compreendi o livro do Apocalipse, as implicações de suas profecias, no contexto geral da humanidade ou na nossa experiência existencial. Isso porque, assim como Jonas, em sua terra natal, era obrigado a lidar com as questões do Império Assírio, ao ponto de levar uma mensagem de arrependimento àquele povo, também o cristão precisa conhecer o livro do Apocalipse para compreender o mundo que vive e saber como exercer a sua missão. E aqui eu termino essa live. Já foram 49 minutos e eu preciso fechar a live para poder salvá-la, subir no TikTok. É provável que daqui mais algum tempo, talvez dentro de 10, 15 minutos, estarei voltando para fazer outra live. E vou fazer quantas lives eu conseguir fazer nesse dia. E vou fazendo lives, transmitindo o livro do Apocalipse. Se tudo aquilo que eu disse fez sentido, curta esse vídeo, curta os vídeos que eu tenho salvo. Compartilhe esses vídeos, porque outros também precisam entender a mensagem do Apocalipse. Salve para que você reveja aquilo que eu estou explanando. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus.
O meu nome, Pastor César Azevedo. O meu lema, conhecer a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Grato por me ouvir e até a próxima.